paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, eu quero falar com os amados irmãos acerca deste assunto. Os anjos desejaram pregar o Evangelho? Será que a Bíblia Sagrada realmente nos diz isto? Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz as Sagradas Escrituras desta forma: para as quais coisas os anjos desejaram bem atentar. Veja que nesta versão a Bíblia diz que para tais coisas os anjos desejaram bem atentar. Vejamos, portanto, agora o que de fato está nos dizendo a Bíblia Sagrada acerca deste assunto. Na versão NVI, a Bíblia expõe esse texto sagrado assim: coisas que até os anjos anseiam observar. O desejo intenso dos anjos aqui nesta passagem, baseado no verbo grego usado aqui, significa que eles desejaram entender, compreender. E o que significa este verbo? Quer dizer encurvar-se para ver o que está dentro. Este observar é encurvar-se para olhar, para ver o que está dentro. Já na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, o texto sagrado está exposto desta forma: coisas essas que anjos desejaram contemplar. Veja que esta palavra aqui, contemplar, significa compreender plenamente aquilo que foi realizado. O que na verdade os anjos desejaram foi compreender aquilo que estava sendo realizado. E na verdade, do que se trata esse texto? De um desejo dos anjos de pregar o Evangelho? De forma alguma. O que nós vemos no texto sagrado, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, veja como nos diz aqui a palavra do Senhor: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando, preste atenção, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. O que na verdade nós podemos entender pelo contexto bíblico do texto aqui já citado é que os profetas que profetizaram acerca da vinda do Messias, da redenção da humanidade, do Cristo que viria para sofrer e através do seu sofrimento trazer a salvação para todos os homens, os profetas inquiriram, eles procuraram saber para quando isto aconteceria, ou quando isto aconteceria. E isto fica bem claro quando nós lemos o início do versículo 12 da primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Veja o que diz aqui: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram bem atentar. Veja como o texto agora fica claro. Os profetas desejaram entender acerca daquelas profecias que eles estavam proferindo, de quando ou para quando aquilo aconteceria. E agora no texto seguinte a Bíblia diz de maneira bem clara que foi revelado a eles que aquela mensagem, que aquela pregação não era para os seus dias. Posteriormente a Bíblia diz que quando o Evangelho foi pregado, quando a igreja veio a existir, fundada pelo próprio Cristo, aquele mistério que estava oculto foi revelado para a igreja, para nós, através da pregação do Evangelho,
quando nos explica claramente acerca do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição do Cristo, e que todos aqueles que creem nesta mensagem recebem a redenção da sua alma, o novo nascimento. E era para isto que os anjos desejavam atentar, observar, compreender exatamente isto que o texto sagrado está dizendo. Em momento algum, a Bíblia diz que os anjos desejaram pregar o Evangelho, pois esta missão é da igreja. Somos nós, como crentes, servos do Deus vivo, que temos a missão de pregar o Evangelho. Jesus deixou uma mensagem expressa: portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Da mesma forma, Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo também disse que esta missão, esta obrigação nos foi dada. Disse ele: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Portanto, a missão de pregar o Evangelho é minha, é sua, é da igreja do Senhor e não dos anjos. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique aqui no sininho para estar recebendo as nossas mensagens. Certamente Deus tem bênção para a tua vida. Que Jesus continue vos abençoando, é o que desejo a todos os nossos queridos irmãos.